Por onde começar a estudar anatomia? Eis o X da questão. Eu vou mostrar para vocês 4 passos para vocês começarem. Então eu vou passar um passo a passo aqui, tá? Para vocês não ficarem sofrendo nas aulas de anatomia. Vamos tentar aprimorar nossos métodos. Vocês sabem que tudo para vocês aprenderem qualquer coisa é método. Se a gente está falando de corpo humano, existe um método para aprender o corpo humano. Eu sempre fiquei me perguntando uma coisa, né? Você pega lá um prédio quando está sendo construído. A pergunta que eu sempre fiz era, por onde começar? Aí você tem que começar da fundação, aí começa os pilares, aí vai subindo o prédio. Aí depois eu me fiz uma pergunta um pouquinho mais complexa, né? Pô, como que o cara constrói uma hidrelétrica? Tipo Itaipu, sabe? Que tem que fazer contenção de água. Eu fiquei pensando, falei, pô, por onde começar isso aí? Aí eu fui pesquisar, falei, nossa, os caras aterram, fazem um negócio e tal. Sabe a ponte Rio-Niterói? Outro dia eu fui ver um vídeo de como foi a construção da ponte. Então eu gosto dessas coisas, né? Eu acho que a gente não tem que ficar restrito ao corpo humano só porque a gente é profissional de saúde, né? Tem que entender outras coisas também. Isso me dá ideias também para vocês entenderem como começar a estudar anatomia. Então eu gosto de fazer analogias, né? Então eu vou passar para vocês qual que é o método que eu utilizo. Então a primeira coisa, eu vou passar 4 passos para vocês. Entenda o que significa o nome das estruturas. Passo 1. É o primeiro passo. Por que eu bato muito nessa tecla de nomenclatura anatômica? Porque a partir da nomenclatura, então a gente viu a origem de vários termos, né? Escafoide, esfenoide, cuboide. Então a gente viu um monte de nomes. Quando você entende o que significam os nomes das estruturas, dicionário etimológico é um dicionário com a origem dos termos anatômicos. Então você vai entender como os antigos anatomistas eles tinham as dificuldades dele, mas como eles ancoravam as estruturas do corpo humano ao nome, né, a nomenclatura anatômica. Como que eles faziam isso? Geralmente o nome das estruturas, ele te dava uma noção da forma dessas estruturas. Geralmente a nomenclatura, ela tem relação com a forma. Tá, então geralmente é a forma. Tanto que você percebe, eu vou... 2 origens de nome para você entender como é interessante assim, você conhecer a nomenclatura anatômica. Para você entender o latim e o grego. O pessoal fica se perguntando muito, né? Ah, Rogério, quando a origem é do latim, quando é do grego, não sei o quê. Quando a gente faz essas relações de nomenclatura, a gente consegue entender se o nome é grego ou é latino, né? Então, por exemplo, quando o nome é grego em relação à forma de uma estrutura, quando termina com oide. Então vocês têm um monte de nomes em anatomia que terminam com oide. Etimoide, esfenoide, escafoide, cuboide. Então a gente tem vários nomes em anatomia que tem essa terminologia. Esse oide significa parecido com. Então quando os antigos começavam a estudar, eles falavam, ó, esse osso aqui que é o escafoide, o que é escafo? Escafo significa escuna, barquinho. Oide significa parecido com. Então o escafoide, quando eles olhavam na mão, ele falou, como que eu vou ancorar o nome do escafoide? Ele tem o formato de um barco. Então barco é escafo. Oide em forma de. Aí os antigos olharam e falaram, então, eu vou colocar o nome desse osso de escafoide. Se você fosse um grego, você ia olhar aquilo e ia falar, parecido com um barco. É isso que significa escafoide. Qual que é o análogo do escafoide do latim? Um osso do pé que chama navicular. Eu vou até abrir o meu programa de anatomia para você entender isso que eu tô falando, porque às vezes eu sei que vocês gostam. Olha, meu cabelinho tá esquisito hoje, né? Eu penteei o cabelo hoje. Vou fazer o seguinte aqui, eu tô abrindo meu programa de anatomia, aí eu vou mostrar para vocês aqui o porquê disso. Então olha aqui, ó, escafoide. Ele tá de cabeça para baixo aqui, tá? Você tá olhando ele de cabeça para baixo, ó. Se eu voltar, ó, você tá olhando ele de cabeça para baixo aqui, ó. Então o que eu quero que você veja aqui, ó. Esse aqui é o escafoide. Rogério, como você sabe que esse aqui é o escafoide e não o semilunar? Depois eu vou mostrar para vocês o porquê de semilunar aqui também. O escafoide é o seguinte, então eu vou deixar nessa imagem aqui, ó. Então eu vou apagar todo mundo aqui agora. E vou deixar ele nessa posição, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Já que o escafoide tá aí, vou fazer um desenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui seria a parte do barco que fica no mar, aqui ó, a parte onde as pessoas ficam, e se isso fosse um barquinho, ó, tá aqui, ó,
Vou desenhar aqui a vela do barco, ó. Tá a vela do barco e aqui o barquinho, ó. E aí, não parece um barquinho? O escafoide é assim, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tem esse formato de feijãozinho, né? Era o casco do barco, aí aqui tem a velinha, ó. Escafoide, ó. Isso aqui é um escafo. E a primeira coisa que você tem que saber em anatomia é a nomenclatura. Tá vendo como é importante você conhecer o nome da estrutura? Cara, eu utilizo essa técnica de estudo em anatomia porque facilita muito pra você. Você vai ancorar o nome e você nunca mais vai esquecer o que significa escafo, não é verdade? Escafo, escuna, barco, oide, parecido com. Daí veio a terminologia escafoide. Ele é parecido com um barquinho. Tá vendo como você não tem que ficar sofrendo? Rogério, qual que é o análogo a escafoide em latim? Quando tem oide no final, eu vou até escrever isso aqui pra vocês, ó. Que eu sei que quando oide, grego, tô ensinando vocês a falar grego hoje. Olha como eu sou legal. O Rogério é mó legal, ensina a gente a falar grego. Sabe quando você chega na aula de anatomia, aí você chega em casa, mãe, eu acho que o professor de anatomia tá falando grego lá, hein? É grego que ele tá falando. Porque as palavras de anatomia ou são do grego ou são do latim. O análogo ao oide grego, que oide significa parecido com, em latim, a terminologia forme. Você já ouviu falar, né, de anemia falciforme, osso cuneiforme. Então, quando você tem essa terminologia forme, é em forma de. É o mesmo que parecido com do grego, né? Isso aqui é latim, tá? Então é um nome originado do latim. Então veio lá daqueles italianos bebedores de vinho lá, sabe? O Da Vinci, Vesalio. Vesalio era belga, mas gostava da Itália lá, porque ele tomava umas lá. O Michelangelo também, Real do Colombo, aquela turma lá, os italianos malucos lá, bebedores de vinho. Então aí eles determinaram nomes derivados em forme. Os gregos, oide. Então olha só como é importante a nomenclatura anatômica, a origem das palavras. Existe esse esquema, né? De o pessoal falar, pô, mas quando é grego, quando é latim, tá vendo? Até nessa hora a gente tem um esquema didático para vocês aqui, ó. Essas palavras aqui que ficam no final são sufixos, tá? O sufixo é a bagaça que vai no final do nome lá. Então o final do nome é o sufixo, o começo é o prefixo, entendeu? Então isso aqui são sufixos. Sufixo oide, parecido com grego. Sufixo forme, em forma de latim. É isso que vocês têm que saber. Agora, olha só. Vocês viram que o escafoide é um nome do grego, né? Agora, se eu for lá no pé, olha que interessante aqui, ó. Vou no pezinho aqui. Aqui vai ficar mais fácil pra gente agora. Olha esse osso aqui do pé, ó. Não parece o escafoide? Esse é o navicular. Vou contar uma história para você sobre o navicular. O navicular, há muitos anos atrás, eu posso falar para vocês que em torno de 45 anos atrás. O navicular que vocês conhecem hoje, quando vocês vão estudar o pé, vocês viram que eu cheguei aqui e já apontei direto pro navicular, né? Por que eu não apontei nesse aqui, ó? Ou nesse outro aqui? Por causa da forma dele. Você está entendendo que o formato do navicular é diferente do formato do cuboide, que é diferente do formato do cuneiforme aqui. Então, aqui no pé, a gente pode ter exemplos importantes de nomes originados do grego e do latim. Olha que interessante. O navicular, esse camarada aqui, ó, se eu isolá-lo agora, se eu apagar todo mundo agora, olha isso, ó. Tá vendo que ele também parece um barquinho? Sabe como o navicular chamava há uns 50 anos atrás? Escafoide. Era o escafoide do pé. Você tinha o escafoide do pé e tinha o escafoide da mão. Existia isso. Você tinha dois ossos com o mesmo nome. Hoje em anatomia você vai perceber que não tem mais isso, né? Você não tem duas estruturas com o mesmo nome no corpo. Apesar de... Você tem o osso trapézio, o músculo trapézio, mas estruturas de mesma origem, por exemplo, ossos, músculos, você não tem ossos mais com o mesmo nome. Você entendeu por quê? Porque isso gerava muita confusão. Porque você tem que entender, agora a gente tem que entender histórias, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de história, eu fiz uma enquete no Instagram, não sei se você tá no meu Instagram, mas é importante que você entre no meu Instagram também, porque tem enquetes, tem exercícios, tem coisas bem legais lá que eu compartilho. E lá no Instagram eu fiz uma enquete, né? O que vocês querem? Aula sobre estruturas anatômicas ou sobre nomenclatura anatômica? Ficou empatado quase o negócio, cara. A galera gosta de nomenclatura, de histórias também. E olha que história interessante. Na verdade, são histórias, tá? Isso eu cheguei a pegar médicos na clínica aqui, quando eu trabalhava, que ainda colocavam no prontuário o nome de escafoide para se referir ao navicular. Por que que isso não é legal? Porque quando você tem esse tipo de prescrição, você tem uma prescrição médica, vamos supor, o camarada nasce com escafoide com o navicular acessório, olha eu, já falando igual os caras. Tem pessoas que têm dois naviculares. Então você tem um navicular normal e ao lado dele cresce um outro navicular, é uma malformação
deformação do navicular, que é o chamado navicular acessório, antigamente chamado de escafoide acessório. Pessoas que têm pé chato muito deformados, assim, você vê uma deformidade bem grande no pé plano, geralmente são pessoas que, além de ter alterações musculares, têm alterações ósseas também. E uma das alterações ósseas que mostram pra gente um pé plano bem esquisito, assim, uma deformidade medial no pé, é o navicular acessório. Então isso tem que ser operado, porque geralmente leva a dor, né? Você sabe que a ortopedia, né, ela tem esse nome, o que é orto? Orto significa correção. Pedia, vem do que? De pé, peds. Então, ortocorreção, peds, pé. Uma das primeiras cirurgias que foram feitas na ortopedia moderna é a cirurgia de correção dos pés, né? De pé torto congênito. Então, você pega cirurgiões mais antigos, assim, como eu conheci alguns cirurgiões bem antigos, as primeiras cirurgias que eles aprendiam era a correção de pé torto. Então, a origem da ortopedia, desse nome ortopedia, vem de pé, né? De correção de pé torto, né? E esse camarada que é o navicular, que vocês conhecem, ele chamava-se escafoide por quê? Porque ele parece um barquinho, ó. Tem aqui a vela do barquinho, ó. E tem aqui o casco do barquinho, ó. Não é parecido com o escafoide da mão? Então você tinha dois escafoides. Qual que era o problema? A gente tem problemas no navicular, no pé, e tem problemas no escafoide na mão. E às vezes o cara mandava uma solicitação de cirurgia, e às vezes não era aquele médico que ia fazer a cirurgia. Então solicita uma cirurgia para retirada de escafoide acessório. Você manda isso para um cirurgião de mão, o que ele pensa? Ah, vou operar o escafoide da mão. Apesar de não ter escafoide acessório na mão, o cara vai pela força do hábito. Aí abre a mão e fala, tá tudo bem na mão aqui. Aí ia ver o problema era no escafoide do pé. Então optou-se por mudar a nomenclatura do pé para navicular, que é basicamente a mesma coisa. Olha a origem do nome navicular. Você vai gostar também desse aqui, ó. Se a gente cortar o R aqui, ó, que esse R não deveria existir, na minha opinião. Aí os caras falam, Rogério aí falando das coisas que não deveria. Sabe por que não deveria existir? Porque assim, vou te dar outra dica, jovem. Esse termo ULA, já fica a dica pra você aqui, ó. ULA. Você nunca mais vai esquecer isso aqui, ó. ULA é um diminutivo. Sempre que tem ULA ou ulo no nome, em anatomia, isso aqui representa um diminutivo. Sabe quando você fala criancinha? Você fala alguma coisa no diminutivo? É isso, é ula e ulo, um diminutivo. Cara, olha que incrível essa informação aqui, ó. E são do latim. Toda vez que tem ula ou ulo, é latim. Não adianta chorar, não adianta espernear, fazer mimimi. Não adianta, cara. É latim. Se tem ula ou ulo no final, e aqui você tem, ó, navícula. Aí os caras meteram um R no final aí pra ferrar a gente. Mas se você corta o R no final, o que eu vejo aqui? Uma navícula. Ula e ulo, vocês sabem, são diminutivos. Ula é inha, sabe? Criancinha. É um diminutivo. Quando fala assim, no diminutivo, é ula em anatomia. Ulo é um diminutivo masculino. É inho. Menininho. Menininho. Inho, entendeu? Então aqui você tem um diminutivo feminino e aqui eu tenho um diminutivo masculino. Aí você tá se perguntando agora, mas e a linguagem neutra, Rogério? Meu, vai pro inferno com a linguagem neutra. Vem encher o saco na anatomia, não. Tá tudo pronto na anatomia. Não vem os caras aqui falar, agora tem que ser uli. Tem que ser uli no final. Pra ninguém ficar chateado. Meu, olha a loucura dos caras, né? Que agora tudo tem que terminar com E pra ser um negócio neutro. Meu, vai acabar com tudo que você aprendeu, né? Então isso não existe na anatomia e não vai existir. A gente tem aqui gêneros, do feminino e do masculino. Agora, olha que legal. Navícula. Não parece um naviozinho aqui, ó? O que é navícula? Nave vem de navio. É um naviozinho. Não devia chamar navículo, Rogério? Sei lá se devia chamar navículo. Porque ula é menina, né? E navio é menino. Que se dane. É um naviozinho. Isso significa navícula. Tá vendo que é a mesma coisa que escafoide? Então escafoide é barquinho em grego. Navicular é barquinho em latim. Não é legal isso aí? Cara, tem um monte de nomes que você usa ula e ulo em anatomia e nunca percebeu. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, você tem lá o sininho da garganta, que é úvula, né? Você tem úvula. O que significa uma úvula? Uma uvinha. Você tem uma ovinha na garganta. Então é isso que significa úvula. Onde tem ula, tem diminutivo. O coração, ele tem aurícula. O que é uma aurícula? Auri é orelha. Ula
é um diminutivo. O que é aurícula? É uma orelhinha do coração. Você já viu que a aurícula do coração parece uma orelhinha de vira-lata? Então é isso que significa aurícula. Tá vendo? Tem ula, é um diminutivo, é orelhinha. Vou dar aqui duas palavras com ulo, que você nunca percebeu isso. No coração ainda. Ventrículo. Tem ventrículo? Ventrículo direito e esquerdo? O que é o ventrículo? O ventrículo, você olha, ele é gordinho assim. Ventre significa barriga. O que é ulo? É um diminutivo. O que é o ventrículo do coração? É a barriguinha do coração. Olha que fofo. Coração tem barriguinha. É o ventrículo. Tá vendo que tem esses nomes? Quando eu tinha que entrar na faculdade, eu fiz duas faculdades. Fiz turismo e desisti, depois entrei na fisioterapia. Não tinha essa de Enem, graças a Deus. Tinha vestibular. Vestibular vem de vestíbulo. E a gente tem vários órgãos aí no corpo que a gente tem vestíbulo. Você tem vestíbulo da laringe, você tem vestíbulo da vagina e tem vestíbulo. O que significa vestíbulo? Olha só que legal que eu vou te mostrar agora. Veste significa entrada. E aí termina com ulo, né? Vou até escrever aqui, ó. Veste. Você vê o nome veste casa? Eu acho que significa entrada da casa, sabe? Vestíbulo. É o vestibular, né? Que o vestibular é o ato de entrar na faculdade. Então o que você tem aqui? Veste. Entrada. Termina com ulo. O que é o vestíbulo? O vestíbulo é a entradinha do órgão. Pode perceber que toda vez que vocês têm um vestíbulo de algum órgão, ele representa a entrada desse órgão. O que era o vestibular na minha época? O vestibular era a prova que eu passava, era a porta de entrada para a faculdade. Vocês entendem agora o termo vestibular? É a porta de entrada para o futuro. Que a gente tem essas terminologias, então tudo é um diminutivo. Então a primeira lição que vocês tiveram eu já escrevi lá em cima. Entenda o que significa o nome das estruturas. É a primeira lição. Segunda lição, a gente já fez aqui, então a gente associou o nome a alguma coisa. Sabe qual que é a segunda lição que você tem que aprender? Para começar a aprender anatomia, eu vou por aqui 2. Faça analogias. Faça analogias para entender as estruturas. Sabe que eu tenho que anotar isso no meu celular para não esquecer, ó. Eu deixo aqui no Google Keep para não esquecer, tá aqui os 4 passos. Eu olho para baixo mesmo, senão eu perco o fio da meada. Então, primeiro passo, entenda o que significa o nome das estruturas. Segundo passo, faça analogias. Ou seja, cafoide, parecido com um barquinho. Navicular, parecido com um naviozinho. Vestíbulo é a entradinha de um órgão. O ventrículo é a barriguinha do coração. A aurícula é a orelhinha do coração, por aí vai. Então, é dessa forma que a gente começa a aprender a anatomia. Não é uma coisa banal, tá, gente? Não é uma coisa que você fala, tem cara que... Juro pra vocês, tem cara que começa a estudar e quando você começa a passar a origem dos nomes... não quero estudar essas merdas. Quero aprender a fazer cirurgia. Olha a mente do cara. O cara não quer aprender a base, mas quer aprender a abrir a pessoa. Tá certo. Continua assistindo Grey's Anatomy aí que vai dar certo, tá? Eu vou mostrar 2 ossos do crânio que tem essas nomenclaturas para você entender. Olha só, esse aqui, ó. Esse osso aqui chama-se esfenoide. Esse aqui é o esfenoide, ó. É um osso ímpar do crânio. Você não tem uma boa visão do esfenoide quando você olha ele no conjunto da base do crânio. Mas se eu tirar a galera, eu vou isolar o esfenoide agora. Olha isso aqui, ó. Sabe o que significa esfeno? Esfeno significa... Tem 2 significados, tá? Os 2 são gregos, tá? O primeiro é esfen. O primeiro termo esfen significa cunha. Então, esfenoide tem 2 terminologias. Em formato de cunha, então você vê que ele tem o formato de cunha aqui, ó, onde eu tenho as asas do esfenoide, né? Porque o esfenoide tem asas, né? Então aqui, esse termo esfen pode significar cunhas. É o formato das asas do esfenoide, aqui os processos pterigóideos também, eles têm formato de cunha, né? Tem formato de cunha. No latim, o que tem formato de cunha chama-se cuneiforme. Então aqueles ossos no pé que chamam-se cuneiformes, formato de cunha. O cuneiforme do grego, né, se eu for jogar isso em forma de cunha no grego, é esfenoide, de esfen, esfeim. Só que tem uma outra terminologia que eu acho que é a mais adequada, que vem de esfeno. Esfeno do grego é mariposa. Então quando você olha aqui o esfenoide, de analogia, né? Os antigos olharam e falaram, pô, tem asas
esse osso aqui. Tanto que a gente tem aqui no esfenoide, a gente tem asa maior, asa menor, processos pterigóideos. Que os processos pterigóideos, esses nomes aqui, né, pterigóideos, vem de onde? Ptero significa asa. Você tinha um dino, né, um dinossauro, né? Como que ele chamava? Era o pterodáctilo, que o dedo tinha formato de asa. É isso, pterodáctilo. Ptero significa asa. Dáctilo é dedo, entendeu? Então, até os processos pterigóideos, esse nome ptero significa asa. Então, você tem um osso aqui que tem asas. Quem tem asas? Mariposa, daí veio o termo esfenoide. Esfenoide significa parecido com uma mariposa ou parecido com cunha. Eu sugiro que vocês usem o termo esfeno de mariposa, que aí fica mais fácil lembrar. Quando vocês pegarem esse osso separado no laboratório de anatomia, você já sabe que é o esfenoide, por quê? Porque é um osso que tem asas, parece uma mariposa, não é? Pô, legal, Rogério. Aí você tá pensando assim, pô, quando eu tô estudando anatomia, eu sempre confundo o esfenoide com o etimoide. O etimoide é esse aqui, ó. Tem nem como confundir, né? Fica aqui dentro da órbita também. Esse é o etimoide. Olha a diferença, ó. Você tem o esfenoide aqui, ó, e aqui o etimoide. Qual que é a semelhança entre eles? Nenhuma. A única semelhança entre eles é que são ossos ímpares do crânio, né? São ossos que você só tem um, né? Centralizado, assim. Você não tem um do lado direito e do esquerdo. Ele é ímpar, só tem um. É a única semelhança entre eles. Tá aqui, ó. Tem aqui o etimoide. O etimoide, ele forma aqui o septo ósseo da cavidade nasal aqui, ó. Tá? Que é a parte superior do septo ósseo aqui, ó. É formado pelo etimoide. A parte inferior aqui dele pelo vômer, ó. Esse aqui é o vômer. A história do nome vômer é interessante também, ó. Ele forma essa parte inferior do septo nasal aqui, ó. E aqui eu tenho parte do septo nasal sendo feita aqui pelo etimoide. Se eu isolar o etimoide agora, apagar todo mundo, vou mostrar uma coisa sobre o etimoide que dá origem ao nome dele. Tá vendo que o etimoide é todo furadinho aqui, ó? Por que o etimoide é furadinho aqui, ó? Porque aqui eu tenho que ter a passagem, aqui eu vou ter o bulbo olfatório, do nervo olfatório, e aqui eu vou ter a passagem de ramos do nervo olfatório para ele entrar na cavidade nasal. Que a gente sabe que onde a gente sente o cheiro na cavidade nasal é na parte superior da cavidade nasal, né? E como que eu faço para atravessar os ramos do nervo olfatório? Quer ver? Ó, se eu colocar aqui o sistema nervoso, ó, pôr o nervoso para vocês verem, para vocês visualizarem isso. Nossa, cara, eu li nervoso aqui, você acredita? Tá escrito venoso, eu li nervoso, cara. Tô loucão. Aqui, ó. Um nervoso aqui. Fala igual os caras da novela. Égua. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui o bulbo olfatório, ó. O bulbo olfatório, se eu tirar o etimoide daqui, ó, vocês vão entender o porquê do osso etimoide tá aí, ó. E ser furadinho, ó. Se eu tirar o etimoide, olha só. Você tem aqui o bulbo olfatório. Só que assim, o bulbo olfatório ele tem que emitir ramos aqui, ó. Tá? Então, esses ramos, eles vão formar o nervo olfatório. Então, eu tenho esses ramos do nervo olfatório. E esses ramos do nervo olfatório aqui, ó, provenientes do bulbo, deixa eu fazer uma multiseleção aqui, ó. Eles têm que fazer o seguinte, eu tenho o bulbo que ele fica na base interna do crânio, e esse bulbo, para formar o nervo olfatório, ele vai ter que o quê? Ele vai ter que atravessar o osso etimoide para emitir esses ramos para a porção superior da cavidade nasal. Como que ele atravessa o osso etimoide? Através de perfurações no osso etimoide. Então o osso etimoide, se eu colocar de novo aqui, ó, vou colocar aqui, pegar aqui o etimoide e tirar todo mundo de novo, ó. Agora percebe aqui, ó, tá vendo esses furinhos do etimoide, ó? Some verde, sai? Ah, entendi por quê, peraí. Esse programa é chato às vezes, cara. Esses furinhos aqui, ó, que dão nome ao etimoide, sabe o que significa etmo? Peneira. Oide em forma de. Então esse aqui é um ossinho em forma de peneira. Ele tem perfurações que quando os antigos olharam, falaram, esse ossinho aí, ó, ele é um osso meio peneirado, né? Todo esburacado aí, tem alguma razão de ser, né? Aí deram a terminologia, etmo, peneira. Oide em forma de. Então é um osso em forma de peneira. Ele é esburacado ali. Por que ele é esburacado? Porque aqui em cima eu tenho o bulbo olfatório. Ele emite ramos no interior da cavidade nasal, onde eu vou ter a passagem do nervo olfatório para a gente ter a sensação de olfato pela parte superior da cavidade nasal. Então vocês veem como etimoide e esfenoide. Então vocês veem que vocês que confundem esfenoide com etimoide, cara, a origem dos nomes é diferente, a função é diferente, o local na base do crânio onde ambos estão é diferente. Então são coisas totalmente distintas, entendeu?
É que você ainda tá nessa de decoreba, entendeu? Ah, esfenoide, etimoide. Tem os mnemônicos que não funcionam, cara. Não cai nessa. Aprende a origem dos nomes que vai ser melhor pra você. Vem com o tio, cara. Vai ser melhor pra sua vida, cara. Não fica naquela de decorebs. Primeira coisa, entenda a nomenclatura anatômica, tá? Então, o nome das estruturas. Segundo, faça analogias. Terceira coisa, divida o corpo em partes. Ou a região que você está estudando em partes. Que fica muito mais fácil de você aprender, tá? Porque às vezes quando você começa a estudar crânio, supor, eu quero estudar anatomia óssea do crânio. A anatomia óssea do crânio é muito complexa. Então, às vezes, quando você olha lá, você fica decorando as coisas, você não vai aprender nada. Então, é melhor dividir. Então, por exemplo, você sabe que aqui no topo do crânio, o que eu tenho? Eu tenho os ossos do neurocrânio. Então, vamos supor, eu vou vir aqui para dividir crânio aqui, por exemplo. Eu tô aqui no crânio. Fala, puta, e agora, né? É muita coisa e tal. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em neurocrânio e esqueleto da face. Fica mais fácil para mim, entendeu? Então, quais ossos formam o neurocrânio? O osso frontal, vamos fazer uma multisseleção aqui, ó. Os parietais, os dois temporais, na verdade, né? Temporal direito e esquerdo. O occipital, o esfenoide e o etimoide. Esses ossos aqui, eles são os ossos do neurocrânio. Fala, Rogério, por que ossos do neurocrânio? Porque se eu separar tudo aqui, ó, vocês vão ver que a parte do crânio onde o encéfalo fica guardado, ele tem relação com esses ossos, tá? Então, tanto a base externa quanto a base interna do crânio são formados basicamente pelos ossos do neurocrânio, tá? E são esses que eu falei para vocês, que estão aqui, ó, frontal, parietais, temporais, occipital, esfenoide e etimoide. É bastante interessante você perceber que quando você começa a estudar essa região, ó, crânio. Como que vai ficar mais fácil para mim estudar crânio? Primeiro eu tenho que dividir nas duas partes do crânio. Neurocrânio, e aí vocês veem que vocês não veem o restante, né, que é a face. O esqueleto da face compreende outros 14 ossos. E no interior do crânio ainda tem outros 6 ossos, que são os ossos do ouvido médio. São 3 de cada lado. Então, no total, vocês têm 28 ossos no crânio aí. Sendo 8 no neurocrânio, 14 na face, mais 6 ossos no ouvido médio. Então, é importante que vocês vão dividindo em partes, entendeu? Então, o que eu faço? Vou estudar neurocrânio primeiro. Então, você começa estudando o osso frontal, que é o mais simples. Depois você estuda os parietais, que eles são bem simples também. Depois você vem para o occipital, que é relativamente simples, mas começa a complicar, porque já entra forame, protuberâncias e tal. Aí você vai para a parte que complica. A única parte complicada do crânio, gente, vou falar a verdade para vocês aqui, são o osso temporal, o esfenoide e o esfenoide, que o etimoide é relativamente simples, tá? Essa porção aqui, esfenotemporal, é uma porção um pouco mais complicada. Assim, se você perguntar para mim, fala, Rogério, quais são os 2 ossos do corpo que você acha mais bonitos, assim? Eu acho o osso temporal, porque o temporal é incrível. E o esfenoide também é um osso bastante interessante. Mas o temporal ele é interessante porque ele tem essa parte escamosa aqui, que é a parte superior dele, que é o osso mais mole que vocês têm no corpo. Eu ia falar no crânio. E a porção petrosa, que é essa porção inferior dele aqui, ó, que abriga o processo mastoide, é o osso mais duro do seu corpo. Eu tô com crânio na cabeça. Então, no mesmo osso, eu tenho tanto o osso mais mole quanto o osso mais duro do meu corpo. Muito louco. O osso temporal é incrível. E você começa a pegar, estudar, dividindo em partes. Então, depois no final aqui da live eu vou escrever tudo. Então, primeira coisa, entenda o significado dos nomes. Nomenclatura anatômica. Primeiro passo. Segundo passo, analogias. Faça analogia com alguma coisa do dia a dia. Esfenoide, mariposa, etimoide, peneira, escafoide, barco, outra coisa. Divida em partes, estuda por partes. E por último, faça resumos escrevendo. São as 4 etapas que eu tinha que falar para vocês.